Eu, quando era criança, brincava naquele labirinto de espelho. Quantas vezes eu já bati minha testa, né, naquele vidro, assim, naquele labirinto de espelho, ficava olhando ali, querendo sair, e ficava, pum, batia a testa, né? Aí, ai, a testa tá doendo, né? Até que um dia eu descobri o jeito certo de sair daquele labirinto, de não mais machucar a minha testa. Como é que era? Só olhando para cima. Olhava para cima e via onde é que estava ali o labirinto. Aí era facinho sair. Olhava para cima assim, aí eu saía do labirinto de espelho. É o que o Espírito Santo faz conosco. A gente vai olhando nesse labirinto da vida e a gente vai dando cabeçada. Pá, 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 e vai, ai, tá doendo tanto que eu dei essa cabeçada. E o Espírito Santo está falando, olha para cima, olhe para mim, eu vou te mostrar a saída. Eu vou te mostrar os caminhos, os percursos nesta vida. Eu vou te mostrar por onde você precisa caminhar. É o que o Espírito Santo fez com Paulo e Timóteo, com Silas e com Lucas. Foi conduzindo eles. Eles não pararam diante do não do Espírito Santo. Nós achamos que a nossa vida com Deus é apenas sim, sim, sim. O Espírito Santo, é vontade de Deus. Deus quer que eu faça isso, é vontade de Deus e agora nada vai me impedir. E às vezes a gente olha assim e fala, poxa, meu Deus, por que eu não consegui entrar nessa faculdade? Por que eu não consegui aquela namorada? Mas eu rezei tanto, eu pedi a palavra, Jesus me deu a palavra, eu queria tanto, Jesus falou que era aquela pessoa. E por que Jesus não me deu aquela pessoa? E quem que te disse que é aquela pessoa? E se não é aquela pessoa, não é o fim do mundo, abençoado e abençoada, porque Deus tem um propósito muito maior. Se o seu chamado, se a sua vocação é o casamento, saiba que Deus já preparou para você o homem certo, a mulher certa, a pessoa certa na sua vida, já preparou. Então às vezes a gente para num relacionamento que não deu certo e fala, é o fim do mundo, acabou, Deus não me ama, que dificuldade. E paramos e vemos aquela porta fechada, e diante daquela porta fechada, achamos que Deus não nos ama mais, porque a porta está fechada. Meus irmãos, não pare na porta fechada. Entenda que a porta fechada também é uma providência de Deus, porque para Deus não há portas fechadas. Naquela manhã em que os apóstolos estavam ali covardados, com medos, trancados no cenáculo, diante da crucifixão de Jesus, ali, o que será de nós? Jesus atravessou a porta trancada, janela fechada, e Jesus atravessou a porta e soprou sobre eles, dizendo, recebeu o Espírito Santo. Para Deus não há portas fechadas. Por isso, meu irmão, não se prenda às portas fechadas. Esta porta que hoje está fechada para você é sinal da providência de Deus, porque se há uma porta fechada hoje aqui, lá na frente haverá uma porta aberta. É um labirinto. Deus vai nos conduzindo nesse labirinto até a saída, e a saída é a felicidade. Deus nos segura pela mão, como Deus foi segurando pela mão Paulo e Timóteo, e eles não ficaram ali choramingando dizendo, poxa, Deus não nos deixou entrar na Ásia. Poxa, que espírito é esse que nos impediu de pregar na Ásia? Poxa, que tristeza, que dor. Não, eles foram dóceis. E diante da visão do Macedônia, eles foram para a Europa. Se eles não tivessem sido dóceis à vontade, ao propósito de Deus, nós hoje não seríamos evangelizados, nós brasileiros. Você vê como uma coisa vai levando a outra? No ano de 1500 a evangelização aconteceu porque lá na Europa já existia a fé cristã já existia na Europa. Já existia a fé cristã na Europa, e eles vieram trazer essa fé cristã aqui para as Américas, aqui para o nosso país, para o Brasil, para o nosso território. Celebraram a missa aqui, mas ninguém dá aquilo que não tem. A Europa veio transmitir às Américas a fé que eles tinham, que eles receberam. E como é que eles receberam a fé? Porque houve homens corajosos, dóceis ao Espírito Santo, que não pararam diante das portas fechadas, porque eles entenderam que as portas fechadas não eram simplesmente portas fechadas, mas era a condução de Deus. Não pare, meu irmão, na dificuldade. Não pare diante desse casamento que está por um fio. Não pare diante desse desemprego. Não pare diante dessa enfermidade. Talvez ontem, na tarde de ontem, você abriu o envelope do exame, toda aquela torcida, toda aquela expectativa, toda aquela fé, e você abriu, e você pensando, agora o resultado vai ser favorável. E você abriu aquele exame e disse, poxa vida, o resultado não foi o que eu esperava. E está aí triste, amuado, e dizendo, poxa, Deus não me curou, a porta se fechou. Quem disse isso? Você não sabe o propósito de Deus. Deixe-se conduzir por Deus. Não pare no exame que deu o resultado que você não esperava. Não pare diante desse envelope. Não pare diante daquela faculdade que você tanto queria entrar, tanto estudou tanto para aquele curso, mas eu não consegui passar. Não pare diante disso.
Não pare diante daquela situação em que você foi chamado depois de tantos anos, lá no RH da sua ex-empresa, foi chamado lá e foi mandado embora. Você falou, poxa, estou desempregado, e agora? E agora Deus vai te conduzir. Seja dócil à condução de Deus. Não pare diante da porta fechada, não pare diante do não, porque este não que o próprio Espírito dá muitas vezes para nós, e a gente acha que muitas vezes é um encardido, é o demônio, não. Muitas vezes é o próprio Espírito que está dizendo, não, aqui não venha por esse caminho, é por outro caminho. Se você for dócil e obediente, como diz a palavra, você vai provar os melhores frutos. Vivi um tempo desse, uma experiência muito legal, aqui mesmo na Canção Nova, pouco tempo atrás, teve o encerramento do Deus Imenso. Levei até o Jonas, a Beatriz, a minha esposa, fomos lá fazer adoração no último dia do Deus Imenso. E Deus Imenso tem aquele ostensório, né? Um ostensório gigantesco, mais de 1 metro, né? De altura, assim, ostensório. Jonas, quando entrou dentro da capela ali da nossa casa em Queluz, ele falou, nossa, Jesus está grandão, né? Ele falou assim, nossa, Jesus está grandão. E ele ficou assim, impressionado, né? E olhando ali, e eu fiquei ali no Deus Imenso, uma vontade de ficar ali até a missa de encerramento. Só que naquela segunda-feira, justamente naquela segunda-feira, eu tinha que pregar no grupo de oração, aqui no refeitório. O grupo de oração acontece no nosso refeitório, todas as segundas-feiras à noite. Um frio de rachar. E o pessoal lá, fica aqui para rezar com a gente na missa e tudo mais, vai ser muito bacana, legal, aquela coisa toda. Eu morrendo de vontade de ficar no encerramento de Deus Imenso, mas eu tinha um compromisso com o grupo de oração. Falei, não, eu vou, gente, porque eu assumi o compromisso. E fui no caminho todo de volta, pegando o carro, andando dirigindo, oh meu Deus, por que eu tenho que ir nesse grupo? Poxa, eu podia desmarcar, né? Mas eu assumi minha palavra, eu vou nesse grupo. Ai, fui, né? Deu a hora da pregação, eu vou lá com a Bíblia pesada no braço, ai meu Deus, fui lá no grupo, mas eu vou. São almas que precisam ser evangelizadas, e fui no grupo. Cheguei lá, tinha lá umas 20, 30 pessoas no grupo, um frio. Eu não vou pregar, me animei, preguei, falei a palavra de Deus, aquela coisa toda, tal, pregando, e tinha um casalzinho ali, observando atentamente, com os olhos arregalados. Acabou o grupo, o pessoal veio, abraçou, aquela coisa toda, terminou o grupo, o casal chegou para mim e falou, eu queria falar contigo, você pode nos atender um pouquinho? Falei, posso. Sei que todo mundo foi embora, porque estava frio, todo mundo foi para casa, né? Acabou o grupo e ficou eu e aquele casal sentado ali naquele refeitório, só nós 3. Eles começaram a partilhar, dizendo que eles tinham ficado noivos, pouco mais de 1 mês tinham ficado noivos, e aí acabou que eles ficaram noivos à base de muita cerveja, muita farra. Sei que não deu certo lá o noivado, acabaram rompendo o noivado. O rapaz não queria saber de Deus, diante do não da noiva, ele ficou triste, aquela coisa toda, desesperado. Acabou que ele foi buscar Deus, diante do não, foi buscar a Deus. Teve um encontro pessoal com Deus, aquele impacto do encontro pessoal com Deus, e aí a noiva descobriu que ele estava no caminho de Deus, e foram para a Canção Nova. Chegaram na Canção Nova, aquele dia justamente era feriado, procuraram o padre Roger Luiz, mas não acharam o padre Roger Luiz e aquela coisa toda. Encontraram um padre que vinha aqui na Canção Nova, uma caravana, e que estava aqui numa das caravanas, veio aqui no feriado, e pediram para o padre abençoar a aliança deles de noivado, e queriam começar o noivado agora do jeito certo. E colocaram ali a aliança do noivado, participaram na missa, participaram do terço, e ficaram no grupo de oração. E ouviram aquelas palavras, e falaram assim, agora a gente quer começar do jeito certo. E pediram que eu rezasse por eles. Eu rezei por eles, rezei por aquele casal, e me veio muito forte Nossa Senhora. E eu falava para aquela jovem que Nossa Senhora queria cuidar do noivado deles daqui para frente. E que Nossa Senhora queria que diante daquele noivado que recomeçava, Nossa Senhora queria cuidar das bodas, porque Nossa Senhora é especialista em bodas. Ela sabe cuidar das bodas. Na hora que eu falei isso, aquela moça desembestou num choro e chorava, e ela começou a dizer que ela inclusive trabalha na Basílica, aqui no Santuário de Aparecida, e ela começou a contar que ela chegou diante da imagem, ela estava desempregada, chegou diante da imagem de Nossa Senhora, ali na Basílica em Aparecida, e disse, mãe, arruma um lugarzinho para mim aqui, e Nossa Senhora arrumou um emprego para ela. E ela dizia que agora então que Nossa Senhora estavam rezando o texto e que ela entendia que era isso mesmo, que Nossa Senhora ia cuidar das bodas. Eles foram embora assim felizes, contentes e radiantes. Falaram, nós vamos mandar o convite do casamento para você. Eu falei, pode mandar. E eles ficaram alegres. Gente, eu fui numa alegria tão grande para casa, porque eu entendi que naquele dia eu fui àquele grupo de oração pregar naquela noite fria por causa daquele povo que estava ali, por causa do povo que estava ali, mas Deus tinha um propósito para aquele casal.
Era para aquele casal. Como Deus tinha um propósito, quando Deus foi falando para Paulo, não, aqui você não entra, aqui também você não entra, Paulo estava pensando em Lídia. Com isso, meu irmão, entenda que o nosso Deus, há grandes encontros, como o PHN que nós vamos ter agora, daqui a algumas semanas, em que o vinho novo do Evangelho ele é pego de balde assim e é jogado assim, você joga assim e pega nos jovens, e aquele encontro de grande conversão, aquele multidões, como o encontro do Padre Rufus, Osana Brasil, grandes encontros, que você pega o vinho novo do Evangelho e joga. Mas há aquele momento em que Deus pega uma taça, dá na sua mão, e pega assim com uma jarra, o vinho novo vai virando assim, vai virando, e dá só para você, porque Ele pensa só em você. Deus aqui pensou só em Lídia, como Deus agora pensa só em você. Nesse momento Deus está pensando só em você, meu irmão e minha irmã. Só tem você na face da terra. Por isso não pare diante dessa porta fechada. Não pare diante desse não. Entenda que Deus hoje te toma pela mão. E ao te tomar pela mão, Ele está pensando em você. Eu quero, já concluindo essa reflexão, citar uma frase de Padre Pio. Padre Pio vai dizer assim: o meu passado, Senhor, a tua misericórdia, o meu presente ao teu amor, o meu futuro, a tua providência. Quero repetir: o meu passado, Senhor, a tua misericórdia. Eu já errei, já fiz muita cabeçada, já bati minha cabeça nesse labirinto de espelho, de vidro, já bati minha cabeça, já me feri, já feri muitas pessoas, já fiz escolhas erradas, já caí em vícios, já me perdi em dívidas, em bebedeira, em orgias, em cigarro, em tantas coisas erradas. Diga hoje para o Senhor todas as coisas que eu já fiz errado na minha vida. O meu passado, a tua misericórdia. O meu presente ao teu amor. Agora, hoje, nessa terça-feira, me conduza com amor, me toma pela mão. Só tem eu e o Senhor, Jesus. Me conduz agora nesse labirinto, pelo teu propósito, pelo teu desígnio. Quero experimentar nesta manhã o teu amor. E o meu futuro, Senhor, a tua providência. Que eu entenda hoje que o meu futuro pertence a Ti e que o não que o Espírito me dá também é sinal da providência. Eu quero hoje entender, meu Deus, isso. Eu não quero ser aquela criança mimada que não sabe suportar um não. Você vê que os grandes, hoje a mídia mostra aqueles grandes atentados, aquelas grandes chacinas, as grandes tragédias em nossa sociedade que fazem a gente colocar a mão na boca e dizer, meu Deus, como que pode um ser humano fazer uma coisa dessa? É porque aquela criatura de Deus que fez aquela coisa tão terrível, ela fez aquilo porque ela nunca ganhou um não. Era um filho mimado, uma menina mimada, que quando o pai e a mãe diziam não, ele chorava e o pai tinha que dizer sim. E de tanto dizer não, de tanto não saber dizer não, e só dizer sim, dizer sim, dizer sim, ele vai lá e mata a namorada, ele vai lá e joga a criança de cima do 7º andar, ele vai lá e dá um tiro na cabeça de fulano, ele vai lá, entra na escola e sai dando tiro. Por quê? Porque não soube lidar com o não. Uma pessoa que não sabe lidar com o não, vira uma pessoa desajustada. O Espírito Santo hoje, nesta manhã, quer dizer um não para nós, dizer não, não vá por esse caminho, não vá buscar esse homem não. Não vá atrás desse homem, porque esse homem só quer o teu corpo. Esse homem só quer te levar para a cama. Ele não respeita você, ele só quer o prazer que você pode oferecer. Não vá mais atrás desse amante. Não vá mais nesse caminho de adultério. Não vá mais por este caminho. Vá pelo caminho da castidade, da fidelidade. Não vá mais por esse caminho de trair a tua esposa. Não vá mais naquele bar encher a tua cara de cachaça. Não vá mais ser um alcoólatra. Eu quero te levar para o caminho da sobriedade, da santa sobriedade. Não vá mais para o caminho das drogas. Não vá mais por esse caminho errado. Não. O Espírito Santo hoje está olhando nos seus olhos e te dando um bom, redondo e belo não e dizendo não, não vá. E não chore, meu irmão e minha irmã, como um menino, como uma criança mimada, dizendo, Deus me deu esse não, Deus não me deu aquele rapaz, Deus não me deu esse emprego, Deus não me deu essa saúde, Deus não me deu isso. Por que Deus falou não? Porque Ele tem lá na frente algo muito melhor para você, o meu futuro, a tua providência. Alegre-se, meu irmão. Você hoje anda por um labirinto. E nesse labirinto, Deus vai te conduzindo. Em vista do quê? Eu não sei. O Senhor o sabe. E quando que você vai descobrir isso? Do mesma forma que Paulo. Paulo, quando chegou lá no céu, Jesus virou para Paulo e disse assim, olha, Paulo, quero te contar uma coisa, Paulo. Olha, tá vendo ali o Brasil? Tá vendo a beleza que é o Brasil? Tá vendo ali a fé do povo brasileiro? Parabéns, Paulo. Você foi dócil. Sabe aquele dia que você foi lá e pregou para Lídia?
A fé entrou na Europa. Ali, com a tua pregação, Paulo, você foi dócil. A Europa começou ali a ser evangelizada, catequizada. Começou a receber o querigma. A Europa recebeu ali o querigma. E olha no que deu. Olha a beleza, a fé do povo brasileiro. Olha. E Paulo se alegrou e falou, nossa, ainda bem que eu fui dócil, né? Meus irmãos, a docilidade vale a pena. Para terminar, porque eu não quero estourar o tempo mais do que precisa, né? Estourar o pessoal mais do que necessário. Quero terminar com essa história. Bom entendedor, minha palavra basta, né? Então eu quero terminar com essa história. Havia um homem que chegou para sua esposa e disse, nós ganhamos muito pouco, não temos mais como sustentar nossa família, então eu vou trabalhar fora, vou passar um tempo fora e vou trazer dinheiro, bastante dinheiro para dar uma vida digna para nós. Esse homem foi trabalhar para um homem lá, um outro homem, um fazendeiro, e ficou 20 anos trabalhando para aquele homem. Sua esposa lá, esperando ele 20 anos trabalhando com aquele homem. Passado 20 anos, deu saudade da sua esposa, ele virou para o seu patrão e falou, olha, é o seguinte, eu quero voltar para minha esposa, voltar para minha terra natal, para minha família, já trabalhei 20 anos, me dê o que eu mereço, que eu trabalhei todos esses anos, por favor. O patrão virou para ele e falou, eu tenho uma proposta para você, ou eu te dou o que você merece, todo o seu pagamento, ou eu te dou 3 conselhos, escolhe. Aí aquele homem pensou, eu te dou até o dia de amanhã para você pensar. Ele coçou a cabeça, ficou pensando. Falou assim, eu quero os 3 conselhos. Abriu mão de todo o pagamento de 20 anos e falou, eu quero os 3 conselhos. Pediu os 3 conselhos. O patrão falou, tem certeza? Ele, tenho, quero os 3 conselhos. Falou, primeiro conselho, não pegue o caminho mais curto, o atalho, porque nem sempre o atalho é o melhor caminho. Às vezes o atalho te leva para o caminho mais perigoso, para as emboscadas. Tome cuidado. Segundo conselho, não seja curioso, porque a curiosidade pode te matar e pode trazer grandes sequelas para a sua vida. Não seja curioso para aquilo que é mal, não seja curioso. Terceiro e último conselho, não tome nenhuma decisão no momento de raiva, de ódio, de irritação, de dor, porque você vai se arrepender amargamente se tomar uma decisão intempestiva, no impulso. São esses 3 conselhos. Toma aqui 3 pães, 2 é para você comer na estrada e 1 para você abrir, esse pão aqui é para você abrir só quando você chegar na sua casa, tá bom? Beleza. O cara pegou os 3 pães e foi andando no caminho. Chegou lá, andando na estrada, encontrou um homem, falou, onde é que você está indo? Ele, eu estou indo por esse caminho aqui, voltando para minha terra natal, são uns 3 dias de caminhada. Ele, não, me deixa de ser besta, vai por esse outro caminho aqui que é mais curto, é um caminho melhor, um atalho. Ele, muito obrigado, e foi andando por atalho. Lembrou-se do primeiro conselho, não pegue atalhos. E ele falou, vou voltar e vou pegar o caminho maior. Alguns dias depois ele descobriu que naquele caminho havia uns salteadores que estavam com uma emboscada, prontinho para matá-lo. Cansado na estrada, andando por aquele caminho, ele parou numa pousada e dormiu, pagou a diária, à noite dormindo, escutou um grito aterrorizante. E ele foi na porta para abrir, lembrou-se do segundo conselho, não seja curioso. Voltou para a cama e dormiu. Deitado ali, no dia seguinte, tomando café da manhã, o dono da hospedaria falou, você não ouviu um grito terrorizante ontem à noite? Ele, sim, ouvi. E você não ficou curioso para saber o que era? Ele, olha, até fiquei, mas não abri a porta não. Ele, nossa, você é o primeiro hóspede que sai vivo desse hotel, porque o meu filho, ele tem uma crise de loucura, e quando a pessoa vai lá, ele mata e enterra no quintal. Olha que hospedaria, né? Ele falou, e você é o primeiro que sai vivo desse hotel. Ele falou, graças a Deus, né? E foi embora. A curiosidade salvou a vida dele. Chegando em casa, depois de 3 dias de longa caminhada, ele vai e encontra a sua esposa, vê a silhueta dela na janela, e quando ele vai andando para abraçar a sua linda e maravilhosa esposa, quando ele se aproxima da sua esposa, vê um homem, e ela acariciando os cabelos de um outro homem. Ele fica furioso e fala, eu vou matar essa desgramada e o seu amante, 20 anos de fidelidade, nunca traí, e ela faz isso comigo, eu vou matar essa infeliz. E ele foi já querendo puxar a faca para ir matá-la, e ele lembrou-se do terceiro e último conselho, não tome nenhuma decisão na hora do ódio, do impulso. Ele parou, contou até 10, parou ali, foi lá na porta, bateu na porta para se despedir da esposa. A esposa olhou para ele e falou, você voltou, e abraçou ele chorando. E ele, sério, duro como uma pedra, com as lágrimas rolando nos olhos, disse, há 20 anos que te sou fiel e você me traiu. Ela falou, mas como te trair? Você me traiu e eu nunca te traí. Me diz, cheguei aqui,
e vi você com aquele homem nos braços. Quem é aquele homem então que estava nos seus braços? Falou, aquele homem é o nosso filho. Ele, o quê? É o nosso filho. Quando você saiu daqui há 20 anos atrás, eu não contei para você, mas eu estava grávida. E esse homem aí é o nosso filho. Aí ele parou, entrou dentro daquela casa, abraçou o filho, conheceu o filho que ele nunca tinha conhecido e foi dar ação de graças, louvar a Deus. E na hora de partir o pão, o terceiro pão, ele abriu. E quando abriu o pão, todo o dinheiro, todo o pagamento de 20 anos estava ali dentro daquele pão. Meus irmãos, essa é a obra que o Espírito Santo faz conosco. Ele vai nos conduzindo, não por atalhos, não nas curiosidades da vida, não nos momentos intempestivos de impulso. Ele nos conduz. E no final, quando você abrir o pão, você vai ver, Deus vai te dar a melhor recompensa. O meu passado, Senhor, a tua misericórdia. O meu presente é o teu amor. O meu futuro, a tua providência. A bom entendedor, meia palavra basta. Deus nos abençoe. O convite para nós é abrir o nosso coração e acolher. O apostolado de Paulo continua até hoje. E a Canção Nova faz esse apostolado. É aquilo que você ouviu da boca do Alexandre. Lídia teve o seu coração aberto por Deus, mas houve uma atitude dela em escutar a palavra de Paulo, né? Em ir até lá e ouvir. É o que você fez hoje, diante da sua TV, se dispôs a ficar ali diante da TV e ouvir as palavras de Paulo, através da boca do Alexandre, através da Canção Nova. Abra o seu coração e deixa que Deus entre na sua casa e já faça como Lídia, que disse, depois desse encontro, depois de ouvir as palavras de Paulo, convidou Paulo para entrar na sua casa. Convida Deus para entrar na sua casa e diga, Senhor, a partir de hoje, eu confio a minha vida, os meus projetos, tudo aquilo que eu vou realizar, tudo aquilo que eu vou me deparar durante a minha vida, ao longo da minha vida, eu entrego em suas mãos. Entra na minha casa, entra no meu coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Nós damos graças a Deus por essa meditação da palavra, por tudo aquilo que o Senhor realizou nessa manhã, por tantas pessoas que o Senhor visitou pela primeira vez. Você está tendo seu encontro pessoal com Jesus nessa manhã. Você que está recebendo essa visita do Espírito Santo e você está dizendo para você mesmo, eu não imaginava que o meu dia poderia ser tão diferente. Você que está dizendo, eu estou surpreso porque eu nunca poderia imaginar que Deus poderia me visitar e Ele está te visitando. Que você possa tomar posse da graça e da revelação que você está recebendo nessa manhã.
Você está constatando que as coisas de Deus são muito simples. Você entendeu a palavra, você compreendeu a palavra, você acolheu a palavra no seu coração. Quero partilhar com você. Nós não temos dimensão, nós não sabemos o que Deus tem reservado para nós quando nos manda fazer algo que por muitas vezes nós não entendemos o que significa. Estou vivendo isso, até partilho com você. O tempo que eu vivo é o meio do labirinto, mas hoje eu entendi, eu preciso olhar para o alto para poder identificar com o Espírito Santo como eu vou sair do labirinto. Você está dentro do labirinto? Não precisa se desesperar. A palavra de Deus te instruiu hoje. Olhe para o alto. Eu, o Espírito Santo, vou te direcionar e vou te mostrar a saída. Mas é bom estar dentro do labirinto. Não é nada errado, não. A gente está aprendendo e aprendendo com a palavra de Deus. Deus abençoe você. Tome posse de Deus hoje, de tudo aquilo que Ele realizou na sua vida. Por que é importante anotar? Está aqui o nosso diário. Porque a gente precisa retomar o que Deus fala no nosso coração. A gente precisa daqui a alguns dias tomar essa palavra de novo e relembrar o que nós precisamos agir. E que diante de tudo isso, o nosso futuro esteja consagrado à providência santíssima. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.